Mas isso traz, professor, uma pergunta para mim que é muito cara. Para que lugar o nosso país está indo se as nossas juventudes não conhecem cultura? E aí eu digo, hoje você não tem em lugar nenhum no mundo uma cidade desenvolvida, uma metrópole desenvolvida que a cultura não seja absurdamente forte. E se as nossas juventudes não conhecem cultura, como elas vão se desenvolver? Entende? E aí acaba sendo meio que um paralelo que está muito evidente para mim. E aí, no IFE, por exemplo, a gente tem acesso a isso. Algumas outras boas escolas, institutos e universidades a gente também tem acesso. Olá, pessoal, estamos aqui para mais um Papo Entre Nós e hoje nós vamos falar sobre a ONG Nação Basquete de Rua, mas muitas outras coisas. Esse é só o início da conversa, porque tem muitos projetos nas comunidades aqui da nossa cidade, com um jovem LeBron, ex-aluno do curso médio e atual aluno do curso de design. E é um jovem que transborda compromisso, transborda consciência, transborda entusiasmo com a juventude, de inserção comunitária. Uma pessoa que se potencializou na escola e na escola da vida para que possa fazer a vida do outro ou dos outros ainda melhor. LeBron, você e a sua esposa, Tamires, que se encontraram aqui, e foi a primeira pessoa que eu entrevistei no Papo Entre Nós. Você estava aqui nos bastidores, né? E eu sabia que ia chegar o dia para a gente conversar, porque você também é uma pessoa muito talentosa, que nos inspira pela determinação, pelo compromisso, pelo envolvimento, enfim, muitos adjetivos que eu poderia ter aqui. Mas antes aqui, conta então quem é LeBron, né? Conta um pouquinho da sua história, porque aqui quem está assistindo a gente são estudantes, são professores, são técnicos e simpatizantes dessa instituição que traz educação profissional e tecnológica para o território fluminense. Conta para a gente quem é o LeBron. Bom, antes de mais nada, agradecer, professor, pelo convite. Eu estava brincando com a Tamires e falei assim, um convite do Jefferson é uma intimação. A gente tem que se mobilizar para poder atender, até mesmo pelo que você representa para a instituição e pelo trabalho aguerrido que a gente é capaz de testemunhar nas nossas inúmeras parcerias dentro dos nossos campos de atuação. O LeBron, na verdade, ele nasce dentro do IFE, né? Porque antes era o Vitor Hugo, que em 2002 passa num processo seletivo para fazer o ensino médio pela manhã e se depara com o mundo, né? E eu me lembro que a minha chegada no Cefet, até então, que tá naquela transição ali, Escola Técnica do Cefet, eu lembro que eu fiquei muito assustado. A primeira vez que eu fui para a fila para pegar aquele pão com goiabada, aquilo foi uma paixão arrebatadora. E desde então eu passei a dedicar assim, muito da minha vida, na verdade 70% dos meus dias eram dedicados a essa instituição. Eu acordava muito cedo e ia para as minhas atividades, né, do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, depois eu retornava para a biblioteca, depois ia para a concha, ia para a quadra, voltava para a concha, ia para casa e começava-se tudo de novo. Você vivia na escola, né? Vivia na escola. Inclusive, a NBR ela nasce muito nesse contexto, porque eu passei a me reunir com outros grupos de atletas que jogavam no Automóvel Clube Fluminense, que era nosso profissional. Você foi aluno do Precioso? De Macarrão. De Macarrão. Precioso sim, eu conheci... Isso, Guilherme Macarrão. Precioso eu conheci no Automóvel. Conheci no Automóvel. Só que o Cefet sempre teve uma equipe muito boa de basquete, tradicionalmente, né? Então, os atletas de toda a cidade se reuniam no treino, na pelada de Macarrão. Aí tinha o treino, depois o Macarrão abria para a gente jogar pelada. E foi onde eu comecei a desbravar o basquete de um outro nível. Ocorre que, desse momento, a gente se reuniu num grupinho de 13 meninos de todos os cantos, obviamente a maior parte periférica, residentes de áreas de periferia, Penha, Parque Guarulhos, Parque Lebré, Esplanada, como eu. E a gente queria jogar. E aí a gente não jogava bastante, não tinha treino bastante, não tinha aquele engajamento para poder estar no automóvel. Só que a gente queria fazer aquilo. Automóvel, você fala Automóvel Clube Fluminense. Isso. Porque algumas pessoas talvez não sejam de daqui. Campos, Perfeito. É um clube tradicional aqui da cidade, né? O Automóvel Clube Fluminense. Isso, que
teve, né, durante muito tempo, categorias de base de vários esportes. E aí o que ocorre? A gente se reuniu e falou assim, vamos fazer isso de uma forma diferente. Foi onde surgiu o basquete de rua e a gente acabou enveredando nesse caminho que desde então a gente já tem 17 anos de trajetória. Então, a partir aqui das peladas também aqui no IFE, o Automóvel Clube, vai surgindo então esse grupo de atletas, né? E essa instituição, eu sempre digo, a educação profissional que a gente faz na rede federal, né? A gente quer salas de aulas, nós queremos laboratórios, mas a gente quer cultura, a gente quer esporte, a gente quer pesquisa, a gente quer extensão para formar talentos como você, engajados com a sociedade. Então, e o que esta ONG faz hoje? Qual é a responsabilidade dela? Por que ela surge? Era para vocês jogarem basquete, para vocês incentivarem crianças e jovens para jogar basquete? Como é que surge essa ideia inicial e o que vocês estão fazendo ao longo desse tempo? Bem brevemente, como a gente costuma dizer, a gente que trabalha com adolescente nas nossas atividades da ONG, a gente... Mas vocês começaram para divulgar o basquete com os adolescentes? É isso? Não, então... Como é que é a chama inicial que fez esse aqui é o ponto. A gente costuma dizer que a gente nunca é uma coisa só, a gente é sempre um compilado de coisas. Nesse mesmo momento da minha entrada no Cefet, e aí atual IFE, eu tinha um amigo que jogava jogos de tabuleiros comigo no Esplanada, e detalhe, eu não venho do Esplanada, eu me mudo para o Esplanada aos 11 anos, estudante salesiano, então eu tinha uma condição financeira um pouco mais confortável, meu pai é funcionário público da Petrobras, aposentado atualmente, e esse amigo, um dos meus grupo de amigos acabou se envolvendo com tráfico de drogas. E eu me recordo que, nesse ínterim, ele acabou sendo assassinado. Eu encontrei com ele no Dia das Mães, na padaria, e cerca de 1 hora depois, veio a notícia que ele foi executado a tiros. Tomou café da manhã com a mãe e foi morto a pouco mais de 100... No Dia das Mães. Pouco mais de 100 metros de distância da casa da mãe. Ele tinha aí seus 16 anos. Ele era 16 para 17. Ele era de 1 a 2 anos mais velho que eu. E eu fui uma das primeiras pessoas a chegar no local. E aquilo me marcou, porque eu senti que eu estava falhando miseravelmente. Eu com 14 para 15 anos, eu senti que eu estava falhando miseravelmente em não sei o quê. Porque eu não sei que eu tinha condições, mas eu senti que era uma falha minha. E aí, quando eu entro no IFE, no Cefet, eu fiz com um grupo de amigos a prova. E dessa prova, eu percebi que poucos passaram efetivamente. E aí, quando eu conheço o basquete, eu conheço o que o IFE poderia apresentar, aquele universo que o IFE poderia me trazer. Porque aquela infraestrutura do Campo Centro é encantadora, né? É encantador. Eu só pensava nesse meu amigo e o quanto ele poderia ter tido a vida dele modificada se ele tivesse tido acesso, entendendo que o acesso dele àquela instituição dependia do acesso dele ao ensino básico, lá Sim. atrás. Partindo dessa introdução, a nossa instituição ela nasce como Nação Basquete de Rua, para falar de todos os elementos em torno do basquete de rua, que se você tem só uma bola, uma quadra, uma cesta, não que seja pouco, mas aquilo é um basquete. Se você tem cultura, educação, música, entretenimento, conhecimento, é basquete de rua. O basquete de rua ele não funciona dissociado de outros elementos da cultura urbana, como hip hop. Pois bem, nesse contexto, a gente nasce com a premissa de trabalhar o basquete e a arte como uma ferramenta de inclusão social. E aí eu gosto muito de dizer que, como no Clube Regatas do Flamengo, que é remo, a gente não é só basquete, que muita gente fala, ONG do basquete. Não é. Isso nasceu assim, mas amadureceu. Então, hoje, nós somos uma ONG de educação. A gente é uma organização que trabalha com juventudes, feita de jovens, para jovens, com o objetivo de que esses jovens também cuidem de outros jovens no futuro. Que coisa maravilhosa. Agora, a ONG Basquete de Rua, porque, como você falou, é basquete de rua. Isso está lastreado em outros movimentos? Existem outras ONGs de basquete de rua? Ou, por exemplo, teatro de rua? Enfim, algumas ações que se colocam como de rua para ter esse contexto. Qual a inspiração de vocês? Então, o basquete de rua a gente nasce, de fato, pensando em 2 outras organizações do Rio de Janeiro, que faziam um movimento à época, que era a Central Única das Favelas, a CUF, e a LUB, Liga Urbana de Basquete. Só que no movimento natural de amadurecimento nosso, naquela época a gente queria jogar basquete e queria usar o nosso basquete como uma ferramenta. E aí, voltando nessa provocação desse meu amigo que foi executado. E a gente começa a perceber que não era só sobre basquete, que não servia a gente colocar uma bola para rodar com crianças numa quadra qualquer e ficar o dia inteiro ali e depois. Então a gente começou a entender, e tem muita contribuição da Tamires quando ela entra em 2008, que a gente nasce em 2006,
E nesse intervalo, de 2006 a 2008, a gente passa por esse processo de amadurecimento, até que em 2009 a gente começa a esboçar o que hoje é o nosso modelo atual, que é trabalhar em advocacy, para quem não sabe, a construção social, o controle social, entendendo a política como não a política eleitoral propriamente dita, mas a política da construção, de entender as ferramentas. E isso a organização, o Instituto trouxe muito isso para a gente, porque a gente foi imerso em política em toda a nossa essência, seja nas aulas, quando a gente aprendeu a ser mais crítico socialmente, ou seja, até mesmo nas aulas de matemática, eu costumo dizer que a gente era muito provocado o tempo inteiro a questões do cotidiano nas nossas vivências em sala de aula. E eu falo muito por mim, sempre fui um aluno apaixonado por matemática, diga-se de passagem. Então, a gente não está ligado a nenhuma outra organização, porque, como eu disse, o basquete, assim como o Clube de Regatas do Flamengo, é uma bandeira, foi o que nos formou. Eu, por exemplo, não tenho curso superior hoje. A minha formação está no basquete de rua. E a gente que é da cultura urbana, que a gente que é formado pelo hip-hop, a gente aprende que o conhecimento é a chave, né? E aí, para quem não sabe, a cultura hip-hop é pautada originalmente em 4 elementos, que é o break, que é o movimento físico, que é o grafite, que é o movimento audiovisual, a rima, que é o movimento vocal, e o DJ, que é quem reúne tudo isso. E conciliou-se internacionalmente que o 5º elemento é o responsável por, de fato, juntar essas 4 pontas, que é o conhecimento. Então, a gente se respalda muito na busca pelo conhecimento e no compartilhamento desse conhecimento. Agora, Lebron, toda vez que eu converso com você e com a Tamires, vocês têm uma clareza de um público que vocês querem atingir. Vocês trabalham nas comunidades, você trabalha nas favelas, trabalha nas periferias. Como é que está essa juventude das nossas comunidades? Qual a percepção que vocês estão tendo desses jovens? Quais desafios que estão sendo postos para vocês? Porque, assim, eu sou um fã de vocês, como pessoas, como líderes, né? Mas também da atuação e dos projetos, que vocês sempre trazem pautas positivas para a gente, para ver como a gente pode ajudar a engajar. Como é que você está vendo essa juventude? Quais são os desafios que estão postos hoje? Como é que vocês estão vendo o resultado do trabalho de vocês? Conta um pouquinho aí dessa realidade tão própria de jovens, né? Quando eu aprendi isso com a professora Edinalda, que a gente não deve falar de juventude, mas falar das juventudes, né? Porque a única coisa igual é talvez a faixa etária, mas são muito distintas, são aspirações muito distintas, são oportunidades muito distintas. Como é que é essa realidade aí? Traz para a gente a consciência desse jovem ou dessa jovem, ou dessas juventudes que estão nas periferias, estão nas comunidades, estão querendo também ter oportunidade. Muitas delas são capturadas pelos atalhos da vida, pelas drogas, muitas delas pela prostituição, muitas delas por tantas coisas que todas as juventudes, né, todos nós estamos sujeitos, mas dependendo, se você está numa condição talvez um pouco com mais vulnerabilidade, você pode ser entre aspas, uma presa mais fácil, ou você pode estar mais, enfim, vulnerável a determinadas ofertas ou imposições da vida, né? Enfim, conta um pouquinho dessa realidade, da sua percepção crítica do que nós estamos vivendo. Quando você começou a fazer a pergunta, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso mesmo, foi essa pluralidade. E eu acho que é justamente isso, professor. A gente está falando de juventudes. E nosso DNA de trabalhar com esse público-alvo tem muita herança do Instituto Federal Fluminense, que também é uma instituição de juventudes, me corrija qualquer equívoco. Sim. E por que a gente trabalha? A gente trabalha com idoso, trabalha com criança, trabalha com toda sorte de pessoas e territórios, mas a gente entende que a juventude ali é a centelha de onde a gente consegue dar vida e dar movimento e dar energia para todas as outras atividades, porque é quem de fato está muito mais próximo de assumir o futuro, para o bem ou para o mal. E a diferença entre eu digo muito isso para alguns jovens que a gente tem um contato um pouco mais próximo dentro dos que a gente atende, a diferença entre um gênio para o bem e para o mal é muito tênue. Você pode ser uma pessoa genial e enveredar para o mal e trazer malefício para a sociedade, para os seus parentes, para quem você ama, ou você pode ser uma pessoa que vai salvar vidas e vai mudar a vida de pessoas. Então, a pandemia, eu conversava há pouco, antes de vir para cá, que a pandemia ela trouxe isso. Hoje a gente tem um perfil de juventude que está muito perdida.
Por exemplo, um dos nossos recentes projetos, a gente fez uma escolha para fazer uma abordagem por meios digitais, entendendo, caindo naquela falácia da máxima de que a juventude hoje é toda digital. E a gente falhou miseravelmente, porque a gente, por exemplo, em pouquíssimo tempo, quer dizer, em 5 dias, teve 4 procuras, 4 inscritos pelo meio digital. E a gente resolveu mudar, resolveu ir de sala em sala, rodar escola em escola. E aí pulamos para 286 em 5 dias. E aí a gente viu algumas questões. A primeira, a juventude não conhece cultura. A juventude de Campos, mais propriamente dita, mas abrindo um pouco para o norte fluminense, não conhece cultura. Mas eu não estou dizendo conhecer cultura numa forma mais específica, não. Eu estou dizendo de uma forma mais ampla. Não sabe mesmo o que é cultura, porque a gente ouviu muito essa pergunta. Segundo, a juventude está muito carente de contato físico, de atenção física. Porque o digital ele é mais fácil, ele é até mais prazeroso em determinado momento, mas ele traz uma série de carências que estão ficando alheias à nossa correria do dia a dia. Até para a gente, que é adulto, até para a gente que trabalha com isso, ainda assim está alheia a gente. Então, a gente está muito atento nessas nossas dificuldades, e aí a gente está, nesse momento de 2023, a gente está muito numa intenção de reposicionar a nossa rota, porque a pandemia trouxe muitos danos ao desenvolvimento dessas juventudes. Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem uma busca muito alta por projetos de esporte. O esporte é uma coisa mais comum. Mas isso traz, professor, uma pergunta para mim que é muito cara. Para que lugar o nosso país está indo se as nossas juventudes não conhecem cultura? E aí eu digo, hoje você não tem em lugar nenhum no mundo uma cidade desenvolvida, uma metrópole desenvolvida que a cultura não seja absolutamente forte. E se as nossas juventudes não conhecem cultura, como elas vão se desenvolver? Entende? E aí acaba sendo meio que um paralelo que está muito evidente para mim. E aí, no IFE, por exemplo, a gente tem acesso a isso. Algumas outras boas escolas, institutos e universidades a gente também tem acesso. Mas aí eu volto para uma pergunta para poder te devolver. Falando de Campos, um município grande, posso dizer uma capital do interior, com mais de 4.000 quilômetros quadrados de extensão territorial. O maior do estado do Rio de Janeiro. O maior do estado do Rio de Janeiro, falando de extensão. E quanto das nossas juventudes estão ocupando, por exemplo, o ensino médio? Quantos das nossas juventudes, faveladas e periféricas, diga-se de passagem, estão ocupando, por exemplo, o ensino superior? Se você pegar, por exemplo, eu disse isso recentemente numa outra oportunidade, se você pegar um cria da Maré, um jovem, um adolescente da Maré, ele hoje, em sua maioria, ele não dialoga com muita facilidade com um adolescente de favela e periferia de Campos. Se você pegar de Macaé, já não tem tanto diálogo. E a gente tem algo a refletir por aí. Tem um questionamento para se fazer que a gente sabe que a NBR não dá conta. A gente sabe que o IFE não dá conta. A gente sabe que vai ser preciso muito mais. E aí, professor, é um pouco nesse lugar que a gente quer atuar. É um pouco nesse problema que a gente quer incidir. Entendendo as nossas limitações, mas entendendo também as potencialidades que cada um de nós, individualmente, enquanto organizações, também temos para poder pensar em coletividade alguma solução. Você falou para mim que você é ex-aluno também salesiano. Eu também fui salesiano. Eu fui seminarista salesiano. E eu não sei se você faz essa associação, mas com certeza deve fazê-lo. Quer dizer, é lógico que você encontra no IFE essa infraestrutura e oportunidades do esporte, mas a pedagogia de Dom Bosco, né, ela tem como eixo principal o esporte. E um colégio salesiano, ele tem a quadra como seu centro, porque Dom Bosco, à sua época, acho que século XVIII, foi Dom Bosco, século XVIII, acho que século XVIII ou XIX, foi por meio do esporte que ele atraía a juventude, né, as habilidades da juventude. Você acha que isso teve também uma influência aí, né, porque você coloca, né, o basquete, a atividade, como esse primeiro atrator, e a partir daí vocês foram desenvolvendo uma série de coisas. Mas o esporte tem esse poder, né, de atrair a juventude, do interesse da juventude. Tem alguma associação? Você acha que tem alguma associação? Sim, a menor sombra de dúvida. Inclusive, parte da nossa metodologia, a gente tem uma metodologia geral, que a gente pauta todas as nossas iniciativas, projetos e programas, que é da seguinte. Primeiro é no espelhamento. A gente tem um adolescente local que vai ajudar a gente a cuidar das crianças do local. A gente precisa criar novos ídolos. Primeiro ponto. O segundo ponto é utilizar o lúdico para o aprendizado. Por exemplo, a gente teve uma experiência nos anos 2014, 2015, que a gente pegou as escolas do município para atuar com reforço escolar nível N1 e N2, pegando jovens como referências de multiplicadores de boas práticas e retornando a esses territórios para poder auxiliar em questões básicas, como matemática e português. Então, a gente, através do grafite, trabalhava reforço em matemática, somar.
ia para a parede com a lata de tinta e ia fazendo as aulas com a lata de grafite. Que barato. Através da capoeira a gente fazia contação de história. Através do basquete a gente fazia matemática também, que era uma competição, quem fizer uma determinada quantia de cestas. Então, assim, a gente percebe que é mais fácil de se aprender. E meu avô me ensinou, meu avô foi uma figura do município de Campos, Jorge da Paz Almeida, foi um grande sambista, um grande baluarte do samba local, e com contribuição no Liceu de Humanidades de Campos, enfim, não vou aqui rasgar cedo meu avô, mas é uma figura bastante conhecida, histórica e culturalmente. E meu avô me ensinou que, quando ele queria estudar, ele musicalizava. Então, quando ele queria decorar, por exemplo, as papilas gustativas da língua, ele fazia uma música. Eu não me recordo da música, até porque ele vai vir de onde ele estiver para puxar minha orelha, se eu tentar fazer essa heresia. Mas, brincadeiras à parte, é um pouco disso. E aí a gente usa muito isso. Por exemplo, quando a gente vai conversar com jovens, a gente logo traz a memória de quando a gente era jovem, a gente não gostava de palestra. Então, a gente não usa microfone, a gente senta no chão, a gente brinca, a gente xinga, a gente faz tudo como se estivéssemos ali. Porque existe um movimento natural, professor, das juventudes de rebeldia, não é muito o termo que eu queria usar, mas de argumentar, de questionar. É um movimento muito salutar, diga-se de passagem, na minha leitura, tá? Porque eu acho que o questionamento está diretamente atrelado à inteligência, ao desenvolvimento. Se você não questiona, você não se desenvolve. E esse questionamento, ele dá espaço ao passo que você se sente contemplado, que você sente que está falando a mesma língua sua. Então, eu não vou, por exemplo, falar de epistemologia com um grupo de adolescentes. Eu vou falar de coisas que são mais cotidianas, que dialogam mais com o dia a dia. Então, está muito relacionado ao que Dom Bosco pregava, assim, e eu tenho essa leitura. Inclusive, a gente já conversou isso em outros momentos, e você foi um cara que me deu estalo sobre isso. Que eu não fazia essa relação. Aí para você ver como é que é o papel a importância da educação na nossa vida, né? Eu fui formado nessa metodologia de ensino, mas não liguei. E quando você trouxe esse questionamento, eu falei assim, cara, não é que é. Está muito relacionado, muito diretamente relacionado. Agora, irmão, conta para mim, vocês estão com um projeto em curso, né? Está acontecendo, o IFE, de maneira muito, não na magnitude que nós gostaríamos. Conta um pouquinho do projeto atual que vocês estão desenvolvendo, para a gente ver a magnitude do trabalho que vocês têm. Conta um pouquinho aí, Dom. Bom, para contar sobre isso, eu preciso falar antes sobre Lei Rouanet. Eu preciso falar sobre a Lei Rouanet pelo seguinte, eu hoje sou captador de recursos. Então, tão questionada a Lei Rouanet, né? Erroneamente questionada. Provavelmente por pessoas que foram induzidas, né, a um olhar tão pejorativo de algo tão importante, né, que se construiu nesse país. Eu sou da filosofia de Martin Luther King, do diálogo, então eu quero crer que são juventudes que não foram apresentadas à cultura nos seus momentos oportunos, por isso que se tornaram adultos adoecidos, vamos dizer dessa forma. Mas a Lei Rouanet é uma ferramenta de fomento à cultura muito importante. E assim como tudo na vida, tudo no nosso país, tudo na nossa sociedade, ela está sim passível a ser mal utilizada, está sim. Mas se você tem um carro que causou um acidente, você não vai extinguir todos os carros. Você vai fazer com que os usuários dos carros sejam melhores qualificados para que esse acidente não ocorra. Inegavelmente, o carro é uma ferramenta positiva. Mas assim também como tem uso de instituições públicas de maneira equivocada, tudo é possível você, né, fazer de maneira também equivocada, infelizmente. O próprio celular, né? Mas a proposta é uma proposta muito nobre, né? De conseguir recursos da iniciativa privada para fazer investimento em algo que é importante para a sociedade, para a coesão da sociedade, que é a questão da construção de culturas, da sua identidade, desenvolver talentos, né? E com rigor da coisa pública, né? Então, são recursos particulares com rigor da coisa pública. Para um fim público. Perfeito, perfeita análise. E aí, eu hoje dou aula em Brasília numa escola para gestores públicos, justamente sobre captação de recursos e Lei Rouanet, dentre elas. E o que ocorre? Eu faço uma análise bem breve para a gente poder fechar o raciocínio. Se você, enquanto empresário, você que está assistindo, a gente está acompanhando a gente a qualquer tempo, enquanto empresário, tem a oportunidade de contratar um palestrante. E aí, esse palestrante, você tem um orçamento de R$40 mil para isso. É um orçamento que ele está carimbado para que você possa fazer isso dentro da sua corporação, da sua empresa. E aí, você contrata o Lázaro Ramos, ele te cobra R$40 mil para falar por 5 minutos, e eu te cobro R$400 para poder falar sobre 1 hora. Você precisa vender,
Inegavelmente, você vai na Lázaro Ramos. O mesmo serve para as empresas. Se elas podem investir na Rocinha ou no Vidigal, elas não vão investir em Santa Cruz, no Cesarão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nem tampouco em Campos Goytacazes, nem tampouco nas casinhas do Novo Jockey, por exemplo, ou no Esplanada, ou Balieiro, ou Tiragosto. É uma questão mercadológica. Você investe no que te dá visibilidade. Entendendo esse conceito, a Lei Rouanet, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, ele surge para colocar um pouco mais, tentar pelo menos dar um pouco mais de democracia para esse processo. Pois bem, mas ainda tem alguns gargalos. Hoje, por exemplo, menos de 15% dos projetos que são aprovados conseguem efetivamente captar. Prova disso é que em Campos, historicamente, a gente teve 4 projetos executados com base, com proponentes locais que foram captados por aqui. Só 4? Só 4. Historicamente. Da Lei Rouanet toda? Lei Rouanet. 4 projetos. Tivemos mais outros 3 que não foram daqui. Foram de pessoas de fora que vieram com uma ponta aqui. Mas isso daria um outro programa para a gente discutir sobre isso. E aí, a gente resolveu tentar esse caminho. Por quê? Eu costumo dizer, professor, que o CNPJ ele tem uma função precípua que é de burocracia, que é gerar receita. Então eu digo, meus amigos das empresas não gostam muito, mas que CNPJ nenhum tem responsabilidade social. Quem tem são os CPFs por trás daquele CNPJ. Que se a gente parar para achar que o CNPJ tem algum tipo de apelo humano, a gente esquece do calor humano, esquece que são pessoas que são feitas aquilo ali. E CNPJ, por sua vez, precisa gerar lucro. Então, ele não está ali para gerar. Em que pese ESG, esses outros critérios mundiais, que aí eu acho que é um bom gancho para a juventude do IFE pesquisar, inclusive sobre ESG, para entrar nesse ambiente industrial, corporativo, que vai ser um diferencial, mas também dá um outro programa. Então, pois bem, entendendo esse contexto, as empresas elas pagam os impostos dela, empresas tributadas como lucro real, elas pagam, e a lei ela permite que até 4% do que se deve, ou seja, do saldo apurado no exercício anterior do imposto, seja destinado para financiamento de projetos que podem ser deduzidos de 100%, de 30% a 100%, resumidamente falando, que na maior parte dos casos vai para a dedução integral. Então, ou seja, eu, enquanto governo, faculto a você, enquanto empresa, a patrocinar um projeto de uma terceira pessoa. Então, ao invés de me pagar R$1.000, você vai me pagar R$1.000 menos 4%, e esse 4% você vai dar para a pessoa. Em linhas gerais, não tem mamata, não tem boquinha, não tem dinheiro que o governo está dando. Eu negociei contigo e a sua empresa ela vai pagar 100% dos tributos, não vai pagar menos. Só que ela vai dar 4% para que isso seja revertido diretamente para a sociedade. E aí a sociedade critica tanto que ela não vê os impostos. Com o projeto Via Lei Rouanet, ela pode ver. Repito, óbvio que existe a malversação, mas é minoria. E no caso de vocês, qual foi o projeto? E aí, no nosso caso, a gente, desde 2018, aprovou um projeto, em 2020 captou, só que ele ficou até agora, 2023, retido. Por má vontade, e aí não tem, para ser mais elegantemente possível, por má vontade da antiga gestão do governo federal, que engessou um passivo de mais de 600 projetos. Pois bem, o nosso projeto ele versa sobre adolescentes de 13 a 17 anos, matriculados na rede pública de ensino, cursando, e a gente está trabalhando com 4 modalidades: grafite, street dance, bate-latas, que é percussão com material reciclado, onde os alunos e alunas aprendem a confeccionar seus instrumentos, e teatro. Dessas 4 modalidades, a gente tem 80 vagas, onde os alunos são divididos e depois eles voltam para aprender produção e gestão cultural. A gente está ensinando esses alunos a escreverem projetos, a fazer orçamento, porque no término a gente tem R$12.000 que vai ser disponibilizado para essa turma executar a cultura. Para que essa galera consiga efetivamente fazer 3 cotações de orçamento, comprar o que precisa, pedir apoio do que não der conta, para que quando acabar cada ciclo do Movimento Arte, essa galera consiga fazer sozinha. Qual que é o nosso propósito? É que a cada projeto nosso a gente consiga por si só deixar um legado, mesmo que se renove ou não. E aí você percebe a importância da Rouanet, porque isso não seria viável financeiramente falando. A gente não tem apoio financeiro da prefeitura, não tem um centavo do poder público municipal. Mas sem a Lei Rouanet ele não estaria sendo possível, porque as empresas, por sua vez, voltando ao raciocínio que eu disse que a empresa não tem responsabilidade social, as pessoas por trás das empresas têm, ela não teria condições financeiras de estar designando parte do seu capital para um investimento como esse. E esse projeto está acontecendo onde, fisicamente? E quem são os destinatários? São alunos das escolas públicas, mas por exemplo, da comunidade da Balieira, da comunidade da Tiragosto, ou de maneira geral? Como é que são selecionados os estudantes, de onde eles estão e onde ocorrem as atividades, as oficinas do projeto? Então, a gente
tem vários perfis de projetos. O Movimentar, especificamente, ele trabalha com estudantes. Os alunos da maior parte das favelas de Campos, principalmente meninos, a gente tem uma outra iniciativa para cuidar dessa galera, entendendo que dentro do Movimentar a gente ainda tem alunos desses territórios. Mas aí entra uma outra questão... Mas acontece então nas escolas? Então, a gente está na fase de audição, que é a fase que a gente está rodando as escolas, né, no atual momento, para juntar e que a gente está trabalhando muito com zona de afinidade. Então, por exemplo, para o grafite, a gente está pegando aqueles alunos que já têm uma certa habilidade para desenho, mas que falta incentivo. Sim. Porque a gente percebe que dessa forma a gente consegue levar para uma profissionalização com um pouco mais de facilidade ou com menos dificuldade. Então, por exemplo, a gente tem visto meninas, em sua maioria, com desenhos incríveis, meninas de 12 anos com habilidade de desenho de adultas, e que a gente agora vai ensiná-las a passar para a parede. Porque no final do projeto, essas alunas e esses alunos vão produzir o cenário de um espetáculo no Trianon de Campos. Que legal. Que socorra. Então, a gente quer mesmo um estágio, sabe, mais prático. Assim como a galera que está indo para o street dance é uma galera também que já tem uma inclinação física, cognitiva para dança. E a galera do teatro é uma galera também que tem um pouco mais de traquejo para Então, vocês estão indo nas escolas, Isso. conversando com os estudantes de que idade, mais ou menos? De 13 a 17, mas a gente está 13 tendo a uma procura 17. acima disso. E aí, esse processo ele está ocorrendo tanto nas escolas como no IF Campus Centro. Tá. A gente também está utilizando a estrutura daqui do Instituto, que tem sido muito parceiro nosso. Que bom. Inclusive, a gente... E as aulas vão ocorrer na nossa sede, na Rua dos Goitacazes, no equipamento chamado Casa Hip Hop, que a gente vai inaugurar muito brevemente. Que legal, Lebron. E tem um outro projeto aí que vocês também estão agora... Captaram um recurso com a Fiocruz. Conta um pouquinho aí desse novo projeto, qual a proposta que vocês estão tendo? Então, e aí, pegando parênteses, por exemplo, de Tiragosto Balieira, a gente conseguiu... Durante a pandemia, a Fiocruz, ela, numa negociação com a Alerj, ela pegou um montante de 20 milhões de reais para serem destinados para ser destinado para organizações de base favelada e comunitária e periférica, das quais eu trouxe até um mapinha aqui, que depois eu vou deixar contigo para você dar uma olhadinha. Nós tivemos 104 projetos contemplados, e dos 104, só o nosso, basicamente, foi da nossa... Perdão, tem o nosso de Itaperuna e só, que não foram da região metropolitana, ali Baixada e capital do Rio de Janeiro. O que chama muita atenção, por exemplo, 54 vezes favela. Esse é da primeira etapa, e depois tivemos mais 50 projetos. E a gente conseguiu 300 mil reais para poder investir diretamente na nossa juventude. Então, a nossa proposta é o projeto Papo Reto, que, na verdade, é um programa integrado, que ele preconiza trabalhar com juventudes, mas formação para atuar em questões de saúde pública. Entendendo que a mortalidade da nossa juventude é uma questão de saúde pública. Entendendo que a ausência de geração de renda também é uma questão de saúde pública. Entendendo que a falta de saneamento básico, a falta de apoio escolar, dentre outras. Então, a gente vai formar essa moçada para ajudar a gente a contar outras narrativas desses territórios. Então, por exemplo, ao longo do período de um ano, a gente está montando um núcleo de comunicação para fazer 4 programas, 4 podcasts, onde a gente vai, em formato de revista eletrônica, contar outras histórias. Então, nós vamos pegar, por exemplo, uma senhora do Santa Helena que faz salgado, vamos até a casa dela e vamos pegar ela fazendo uma receita para ela contar outra coisa ali que não seja apreensão de drogas, que não seja morte, que não seja busca e batida. Nós vamos pegar o futebol de várzea da Tiragosto e vamos mostrar quem é o craque da rodada e vamos acompanhar a vida dele, o trabalho dele. Quer dizer, é tentar mudar também a percepção da sociedade para as riquezas e os talentos que estão nas comunidades. Você sabe que o meu doutorado, eu fiz uma avaliação de projetos de inclusão digital e conheci um de São Paulo. E eles levavam informática para as comunidades e eles faziam jornais locais. E a ideia de fazer um jornal eletrônico, estou falando isso há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, era justamente ser a internet era a porta ou a janela para que eles pudessem mostrar as riquezas das comunidades de São Paulo. Incrível. Porque a gente olha isso, a notícia que chega no jornal é sempre a notícia de alguma coisa que, em tese, geralmente policialesca, uma apreensão de drogas, mas não mostra essas competências, essas capacidades. Esse é um bom desafio, né? Inclusive para as pessoas sentirem orgulho de onde elas vêm. Né? Porque, às vezes, você diz, eu sou da onde, na hora que você vai preencher o local para o emprego. Aí você fica até com vergonha de dizer que eu sou de tal lugar, porque já é olhado muito de maneira pejorativa. Então, esse trabalho de vocês
é muito legal, né? De mostrar e da juventude sentir orgulho do local de onde eles vêm, né? Porque aqui tem talentos, né? Exatamente. Meu jovem Lebron, a gente teria aqui um tempo grande para a gente conversar. O nosso podcast, a ideia é mesmo mostrar como que a educação profissional gera pessoas, ou contribui para gerar pessoas da sua estirpe, da sua envergadura. Você é um jovem que inspira muito, você é uma pessoa que inspira, você, a Tamílis, e, naturalmente, são pessoas que fazem a diferença. Bom, Lebron, eu acho que você, ao chegar à sua casa, eu imagino, sempre a gente está buscando recurso, está, às vezes, preocupado se uma atividade vai dar ou não certo, mas mesmo com esse tumulto no seu coração, da sua esposa, deve ter um sentimento de muitas histórias Sim. que fazem valer a pena todo esse esforço. Eu, como professor, como educador, e conheço algumas histórias, e como essa escola mudou a vida de tantas pessoas, e isso, às vezes, nos renova, porque, às vezes, a gente fica chateado, né? Verdade. Mas a transformação de vidas e saber que, de alguma maneira, a minha ação humana na sociedade permite pessoas superarem os seus inúmeros desafios, é um sentimento de dever cumprido muito grande. Então, deixa a sua mensagem final aqui para aqueles que estão nos assistindo, né? Eu acho que se a educação dessa escola melhorar a qualidade da nossa convivência, despertar nas pessoas não só o conhecimento para mudar a minha vida, da minha família, mas saber que esse conhecimento que eu desenvolvi aqui nessa escola tem que estar a serviço dos outros. Então, deixa aí a sua mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e que possam continuar se inspirando em vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de compartilhar. Agradeço à instituição por sempre acreditar nas juventudes, por sempre acreditar também nas nossas provocações, e você é um parceiro de primeira hora, eu sempre digo isso. Eu acredito muito no poder da educação. Eu acho que se a gente tivesse que abrir mão de tudo, escolher um único caminho, para mim, sem dúvida nenhuma, seria a educação, porque da educação advém todo o restante. E a gente sabe das dificuldades, a gente ficou muito dos últimos anos pensando formas de driblar as dificuldades. A gente vive numa cidade do interior, uma cidade com grandes potências, a gente vive numa região com grandes potências, mas ainda com muitos desafios. Talvez desafios até maiores do que a gente aventou que pudesse estar enfrentando agora, e a pandemia ela veio para potencializar muito isso. Mas eu também acredito na rapaziada. E eu acho que a gente, somando força, tem um poder muito grande. Uma grande proposta da NBR hoje é tentar ressignificar muito a relação entre as comunidades, entre as favelas, entre as periferias, entre os povos vulnerabilizados da nossa cidade, entre pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, entre mulheres, entre crianças, entre adolescentes, entre juventudes, enfim, entre toda a sociedade, para que a gente possa contar uma história de uma forma diferente e reentender também o nosso papel enquanto inserção na nossa comunidade. Porque eu acredito que quando isso ocorrer, a gente, de fato, vai dar um salto absurdo de qualidade de vida, de qualidade de tudo do que diz respeito à nossa educação, à nossa sociedade. Então, eu agradeço mais uma vez e que todos e todas que estejam nos assistindo, que possam vir a nos assistir, nunca deixem de sonhar, porque o sonho é o principal elemento para a execução, para a realização, não só pessoal, como social. Muito obrigado, Lebron. Eu também advogo que nós precisamos oportunizar as nossas juventudes. Dê oportunidade para os jovens e a gente vai ficar surpreso com os resultados. Então, a todos vocês que nos acompanharam hoje, na próxima quinta nós vamos ter um outro papo entre nós, um assunto, uma informação, mostrar talentos, do poder da educação profissional e tecnológica, do poder dessa instituição neste território fluminense e como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, nos encontramos no próximo Papo Entre Nós. E, Lebron, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito bom. Parabéns. Eu que agradeço. Parabéns a vocês pelo trabalho e muita força para vocês. Amém. Muita sabedoria. Vamos juntos. Muito bom.